Fala pessoal, olha só, a partir de hoje, como foi prometido, eu vou gravar sempre dicas para o Enem. Como nós estamos a 29 dias do Enem, a partir de hoje vamos jogar umas dicasinhas que são básicas, mas que na hora você pode terminar esquecendo. Olha só, a primeira dica que nós vamos trabalhar é justamente se nós estamos diante de um meio ácido, básico ou neutro. O que é que o aluno ele tem que saber? Preste atenção. Toda solução que você vai preparar, se essa solução é preparada em meio que tenha água, a água ela tem um processo que ela sofre o que nós chamamos de autoionização, ou seja, ela tende a quebrar, liberando íons H+, e íons hidroxila, sempre, sempre, sempre. Então, se você vai preparar uma solução, então sempre você vai ter H+, e você vai ter a hidroxila, ou seja, se a concentração de H+, ela for igual à concentração da hidroxila, então você estará diante de um meio que ele tende a ser neutro. Se a concentração de H+, ela for maior do que a concentração de hidroxilas, então você estará diante de um meio ácido. Por quê? Porque o H+ é justamente o que vai dar a característica ácida. Se a concentração de H+, ela for menor do que a concentração do OH-, então você estará diante de um meio que ele tende a ser básico, porque a hidroxila é justamente o que vai dar o caráter básico a essa estrutura, tá bom? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, olha só. Lembre-se, você vai ter que lembrar o seguinte, que sempre você vai ter que ter H+, como você vai ter que ter a hidroxila. Então nós temos o que nós chamamos de Kw, que é a constante da água. Essa é a única constante que o aluno ele precisa conhecer. Que esse Kw, ou seja, a constante da água, o Kw, ele possui um valor equivalente a 10 a menos 14. Ou seja, sempre que eu vou fazer um produto entre H+ e hidroxila, o meu resultado ele tem que ser 10 a menos 14. Claro, se eu estiver a 25 graus, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro nós temos o vinagre. Então o elaborador da questão ele disse que a concentração de H+ equivale a 10 a menos 3. Lembre que eu estou trabalhando com valores exponenciais, certo? Então, se a concentração de H+ equivale a 10 a menos 3, eu tenho que ter também a hidroxila, certo? E lembra que o produto desses valores, dessas concentrações, tem que ser igual a 10 a menos 14. Se a concentração de H+ equivale a 10 a menos 3, quanto é que equivale a concentração de OH-? Equivale a quanto? 10 a menos 11. Por quê? Porque o produto das concentrações tem que ser igual a 10 a menos 14. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 11 dá 10 a menos 14. Ou seja, a concentração, lembra que é valores exponenciais negativos. Ó. Quanto mais próximo de zero, maior ele vai ser. Então, a concentração de H+ aqui é maior do que a concentração do OH-. Então, quando você vai preparar uma solução, tem o vinagre, você estará diante de um meio que ele é ácido. Segundo exemplo, cafezinho. Concentração de H+, 10 a menos 5. Se a concentração de H+ equivale a 10 a menos 5, quer dizer que a concentração do OH-, equivale a 10 a menos 9. Por quê? O produto das minhas concentrações tem que ser 10 a menos 14. Quem é maior? 10 a menos 5 ou 10 a menos 9? 10 a menos 5. Se 10 a menos 5, ou seja, se a concentração de H+ ela é maior, então você estará diante também de um meio que ele tende a ser ácido. Vamos para a terceira solução, água sanitária, olha para cá. Ele forneceu agora, muito cuidado com isso, ele deu para você a concentração da hidroxila. Se a concentração da hidroxila é 10 a menos 3, eu vou procurar quem? A concentração do H+. Então a concentração de H+ equivale a quanto? 10 a menos 11. Lembrando, o produto das concentrações tem que ser igual a 10 a menos 14. Então, como a concentração da hidroxila é maior do que a concentração do H+, estou diante de um meio básico ou alcalino. E por último, o ovo. Olha para cá. Ó. A concentração de hidroxilas do ovo, de novo ele forneceu hidroxilas, equivale a 10 a menos 6. Quer dizer que a concentração de H+ aqui vai equivaler a quanto? 10 a menos 8. Ou seja, quem é maior? 10 a menos 6 ou 10 a menos 8? 10 a menos 6. Se 10 a menos 6 ele é maior, ou seja, a concentração da hidroxila ela é maior, então você estará diante de um meio que tende a ser básico. Beleza, pessoal? O Enem ele adora trabalhar com esses tipos de concentrações. Então a primeira dica que nós vamos trabalhar é com concentração. Depois eu vou falar sobre pH e pOH. Beleza? Valeu!